Voltarei e não voltarei.
coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis, Meu P, me deu um A, me deu um I, vai. sempre é bom te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói. Sempre é bom te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Boa noite, saudos irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na IBP, né? E é impossível vir aqui à IBP e não lembrar do rosto de alguns de vocês, pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, uns que sentam do lado direito, no meio, na esquerda, e a gente está aqui no templo e a gente, ao vir aqui, lembra do rosto de cada um de vocês. Mas é assim que Deus quer que nós cultuemos Ele nesse momento, né? Você aí na sua casa, e nós vamos estar louvando a Deus e adorando e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amém? Dito isso, eu queria incentivar você, membro da Igreja IBP, você que assiste aos nossos cultos, a acessarem as mídias sociais da igreja. Aproveite para acompanhar os cultos que você de repente tenha perdido. Tem programação para as crianças lá. Aproveite para conhecer um pouco da nossa igreja, você que não é membro. E você que é membro, prestigie os trabalhos que a nossa igreja tem feito. Você já deve ter visto na propaganda no início do culto aí, as atividades que a igreja tem no meio da semana. Não deixe de participar. Aproveite, acesse as mídias sociais da igreja. E você, agora eu quero falar com você, membro da IBP. A igreja ela continua firme, nós não temos vindo aqui à igreja e nós continuamos cultuando a Deus aí na sua casa de uma maneira diferente, e não tem sido diferente também com relação ao culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento que eu estou falando, está aparecendo aqui a conta corrente da igreja e a agência. Você tem a oportunidade até de tirar uma foto e guardar isso e fazer a sua transferência ou fazer o seu depósito. Caso você tenha algum problema para entregar o seu dízimo, você pode falar com o Celso, você pode ligar para o tesoureiro da nossa igreja. Amém? Não deixe de cultuar Deus com os seus dízimos. Dando prosseguimento ao processo de sucessão pastoral, o pastor que vai nos abençoar trazendo a mensagem de hoje é o pastor Carlos Prose. Quero cumprimentar a amada Igreja Batista do Parque mais uma vez. Estamos aqui nesse culto para estarmos transmitindo a palavra do Senhor, mais uma vez reunidos, mais uma vez juntos, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo nessa maneira online de se encontrar. Mas é tão bom estar com o irmão, é tão bom que você aí no sofá da sua casa está participando conosco nessa noite. E eu quero convidar você nesse momento para, junto comigo, fazer uma oração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, você aí com a sua família, aí no seu sofá. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, mesmo através das mídias, mesmo através
nesse momento online, nós nos encontramos e como igreja reunida, nós queremos prestar este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nesse momento, Senhor, quando vamos meditar na Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, fala conosco. Usa a minha vida, Senhor, que a meditação do meu coração, o meu pensar, o meu falar, sejam todos em louvor a Ti, Senhor. Usa a minha vida, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de me usar nesse momento. E que cada coração de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo aqui, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e receber a Tua palavra e ser edificado, ser transformado. Fala conosco, Senhor, e mais uma vez eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque é mais uma oportunidade de falar da Tua palavra. E eu fico pensando, como que você se identifica? Como que você se identifica para as pessoas? É interessante, cada um de nós temos algo que mexe conosco, seja aquele que trabalha com artes, seja aquele que trabalha em área de economia, área do direito. E aí você, então, se as pessoas te perguntam quem é você, você diz assim, eu sou fulano. E o que você faz? Eu sou bancário, eu sou advogado, eu sou músico, eu sou artista, enfim, tantas coisas que nós podemos ser. Mas quando nós acrescentamos àquilo que somos mais uma característica que nos mostra que de fato nós somos pessoas diferentes, aí faz diferença para as pessoas que nos ouvem. Você é o quê? Mas nessa noite eu quero perguntar, você é o quê de quem? Uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus é que nós somos de Cristo. Paulo se identificava da seguinte forma, e nós vamos encontrar pelo menos 4 vezes no Novo Testamento, Paulo falando às pessoas que o conheciam, que ele era prisioneiro de Cristo. E eu queria dizer uma coisa para você nesta noite. Você já parou para pensar quem você é com Cristo? Ou seja, não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, mas se você está com Cristo, faz toda a diferença. Se você está servindo, seja num trabalho pesado, seja num trabalho mais mental, seja num trabalho mais artístico, mas você diz, eu sou de Cristo, faz toda a diferença. Eu lembro que há alguns anos atrás, aliás, vários anos atrás, João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro, e mais Alex Dias Ribeiro, que era corredor de Fórmula 1, eles fundaram uma associação chamada Atletas de Cristo. Eles eram atletas, mas o que fazia diferença e o testemunho que eles davam é porque eles eram atletas de Cristo. Depois foram surgindo surfistas de Cristo, skatistas de Cristo, motoqueiros de Cristo, e vai por aí afora. Não importa, mas Paulo vai dizer assim, eu sou prisioneiro de Cristo. E para isso nós vamos ler a carta dele a Filemon, e na carta do apóstolo Paulo a Filemon ele diz assim, vou precisar pôr o óculos aqui, para a gente poder ler junto. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto
o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, mas como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te alguma coisa, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Hoje nós lemos essa pequena carta, uma carta que foi escrita na prisão, tal qual Efésios, tal qual Colossenses. E a carta de Colossenses tem muito a ver com a carta de Filemão, porque Filemão era de Colossos. E Filemão era um senhor bem abastado, alguém que tinha muitas propriedades, alguém que tinha bens e, entre os seus bens, porque naquela época não era errado ter, ele tinha escravos. E esse escravo específico que Paulo vai falar tinha um nome bastante interessante. O seu nome é Onésimo. Onésimo quer dizer útil. Por isso que Paulo, no meio da carta, vai fazer um jogo de palavras com útil e inútil justamente por isso. Porque ele percebeu que em Cristo não há diferença entre grego, bárbaro, cita, servo ou livre. Em Cristo somos todos iguais. Paulo não está aqui querendo levantar algum manifesto contra a escravidão. Paulo estava aqui querendo dizer que em Cristo somos todos iguais. Mas o que eu quero chamar a atenção não é tanto nessa questão que Paulo vai falar sobre a situação de Onésimo, mas a maneira com que Paulo se identifica para Filemão. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo. Você já parou para pensar quais são as dificuldades que você atravessa? E nas dificuldades que você atravessa, você se identifica com o Senhor e percebe o Senhor agindo naquela situação. Lá em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos diz que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que o que está acontecendo na sua vida tem um propósito da parte de Deus? E você tem utilizado esta circunstância para deixar Deus agir através de você, como fez Paulo? Paulo estava preso. E preso
normalmente não é uma situação muito agradável. Estar preso normalmente faz com que as pessoas se desesperem. E ele estava preso porque ele aceitara a fé em Jesus Cristo, e por causa da sua fé em Jesus Cristo, aquele que antes ele perseguia, agora ele está preso por Jesus Cristo, e ele diz que isto para ele é um motivo de orgulho. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que as circunstâncias não podem moldar o teu caráter. As circunstâncias não podem alterar a maneira com que você encara a vida. As circunstâncias e os fatos que sobrevêm a você não devem tirar de você o fato de que você pertence a Cristo. Não importa as circunstâncias. Se você é de Cristo, Deus vai usar aquela circunstância para a honra e glória do nome dele. E aqui o texto diz que lá na prisão, Paulo escrevendo a Filemon, falando acerca do seu escravo que havia fugido e provavelmente teria até furtado alguma coisa de Filemon, ele se encontra com Paulo na cadeia. E lá na cadeia ele ouve falar do Evangelho e se torna servo do Senhor. E ao mesmo tempo se torna escravo de Cristo. Uma coisa eu queria dizer para você antes de eu mostrar as 4 questões de Paulo acerca do fato dele se identificar como servo de Cristo. Que às vezes nós deixamos que as circunstâncias afetem a nossa fé. Às vezes nós deixamos que as circunstâncias afetem a nossa perspectiva acerca do futuro. Quem sabe do nosso futuro é Deus. Quem tem o nosso futuro nas suas mãos é Deus. E Ele vai fazer na minha vida e na sua vida o que Ele quiser. E mais uma coisa que eu penso sobre essa questão. Quando nós ainda não nos convertemos, nós somos escravos do pecado e somos prisioneiros do pecado. Na nossa vida, ou nós somos servos de Deus ou servos do pecado. Escravos de Deus ou escravos do pecado. Prisioneiros de Deus ou prisioneiros do pecado. E eu vou te dizer uma coisa, conforme Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que o pecado como senhor, ele é um péssimo senhor, porque ele paga um mau salário. O salário do pecado é a morte. É um péssimo salário. Mas o dom gratuito de Deus a todos nós é a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu queria então pensar algumas coisinhas. Paulo estava na prisão. Mas o fato de ele estar na prisão não tirava dele o fato de ele ser servo de Cristo. E ele diz que, a palavra de Deus nos diz aqui que ele continuava em oração. A prisão não abatia Paulo. Ele sabia que tinha ao seu lado um amigo para conversar. Ele tinha Cristo para expor o seu coração. No versículo 4 ele vai dizer assim: dou graças ao meu Deus. Lá em Efésios, outra carta escrita na prisão, ele diz: por esta causa me coloco de joelhos diante de Deus. Ou seja, o fato dele estar preso não impedia ele de orar. As pessoas podiam até amordaçar a sua boca. As pessoas podiam até amarrar seus pés, amarrar seus braços num tronco, mas o seu coração estava ligado a Deus e ele continuava orando. Aqui nós encontramos ele não só orando, mas orando agradecido pela vida exemplar de um outro crente, no caso, Filemon. Ele estava em uma situação que nós não esperaríamos ouvir dele alguma oração pedindo socorro, mas ao contrário,
ele estava orando, agradecendo por saber que Filemão estava vivendo corretamente. O prisioneiro de Cristo sabia que não estava só e conversava regularmente com seu Senhor. Nós também somos de Cristo e nunca estamos sós. Podemos e devemos conversar com Ele. Quando você enfrenta situações, sejam elas quais forem, não importa, o Senhor está com você. Está no meio da batalha? O Senhor está com você. Está no meio de uma luta? O Senhor está com você. Mas Paulo tinha uma outra coisa que nós podemos perceber nesta carta. Eu costumo brincar que a carta é tão pequena que parece um bilhete que Paulo mandou para Filemão. Nós encontramos que ele diz, ao mesmo tempo, no versículo 22, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sabe o que ele diz nesse versículo para nós? Que ele também confiava nas orações da igreja. A igreja estava em oração. Filemão tinha uma igreja que se reunia na sua casa. E esta igreja estava em oração pelo apóstolo Paulo. Além de orar, o prisioneiro de Cristo continuava também confiando nas orações da igreja. Ele sabia muito bem que oração não é perda de tempo e pede que a igreja interceda em seu favor. Ele não estava se lamentando por estar preso, mas é claro que também não queria ficar lá para sempre. Por isso que ele estava confiante nas orações da igreja e ele esperava ser libertado. Diz aqui nesse versículo 22, eu espero estar de novo com vocês. E não é só nesse lugar da Bíblia que nós vamos encontrar Paulo pedindo orações por ele mesmo. Todo líder quer que a sua igreja ore por ele. Todo líder espera que a sua igreja esteja em oração. Esta semana, na segunda-feira, nosso pastor Wagner não fez a live ao meio-dia. Mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, está tudo bem? A saúde está bem? Estou em oração. Ele falou, não, está tudo bem, apenas não deu tempo de fazer. E eu disse, nós nos preocupamos e nós oramos pela saúde do pastor. Você ora pela saúde do seu líder, você ora pela saúde do seu pastor, pela vida do seu pastor. A igreja precisa orar pela sua liderança. A igreja de Colossos, onde Filemão estava, orava por Paulo. Então nós precisamos entender que há um poder na oração, que a igreja que ora, com certeza, é uma igreja vitoriosa. Mesmo que ela passe por embates, mesmo que ela passe por lutas, mesmo que ela passe por situações difíceis, mesmo durante essa pandemia, a gente tendo que se reunir online, nós sabemos que a igreja que ora, ela é vitoriosa, ela é vencedora. Eu não abro a mão da oração dos irmãos. Por onde eu tenho passado, eu sempre peço, irmãos, orem por mim. Orem por mim, porque no ministério, muitas vezes, nós somos acometidos por dificuldades. Paulo, prisioneiro de Cristo, continuava confiando nas orações da igreja e nós também devemos confiar, porque pertencemos a Cristo e Ele responde às nossas orações. Um outro aspecto que nós encontramos aqui nas palavras de Paulo no versículo 7 é que ele sentiu conforto, ele sentiu alegria, ele se sentiu reanimado com as vitórias da igreja. Versículo 7 diz assim, ele sabia que a situação de dificuldade um dia ia mudar e se alegrava com as vitórias da igreja. A pandemia vai passar. Este afastamento social vai passar. Haverá o tempo de nos reencontrarmos, mas enquanto este tempo não chega, nós precisamos comemorar a vitória a cada dia, as vitórias que o Senhor vai nos dando. Esses dias lá em casa, conversando com a minha esposa, eu estava dizendo, que Deus maravilhoso que nós temos. Nenhum dia
faltou o alimento. Nenhum dia faltou o cuidado de Deus conosco. Nós temos o privilégio de participar ativamente das vitórias da igreja, e as vitórias da igreja são nossas vitórias. Só quem pertence ao corpo de Cristo, a igreja, pode entender essa maravilha. Mesmo na prisão, Paulo chega a dizer que sentia grande alegria, tinha grande alegria, pois estava recebendo boas notícias em relação ao desenvolvimento da igreja. Ele não estava lá, ele não podia ver o que estava acontecendo, mas ele se alegrava com as notícias. Isto é amor pela igreja de Cristo. O prisioneiro de Cristo se alegrava com as vitórias da igreja. É interessante que eu costumo dizer que na igreja há algumas pessoas que são tipo aquele personagem de desenho animado chamado Wall-E. Ó dia, ó azar, né? Sempre reclamando, sempre dizendo, tá difícil, tá complicado, nossa igreja não vai, isso, aquilo. A gente sempre ouve pessoas assim, mas eu quero dizer para você que a vitória da igreja não é uma vitória no sentido apenas material. A vitória da igreja é um sentido espiritual, porque a igreja ela é vitoriosa porque Cristo é o Senhor da igreja e Cristo é vitorioso. A vitória é nossa porque Cristo é vitorioso. Paulo podia sentir alegria na igreja por causa das suas vitórias. Mesmo na prisão, mesmo passando por dificuldades, Paulo tinha confiança que a igreja continuava caminhando. Logo no começo dessa pandemia, eu recebi um videozinho de uma igreja cantando um louvor que dizia que a igreja segue caminhando. E é verdade, a igreja segue caminhando. Com pandemia ou sem pandemia, a igreja segue caminhando. Com dificuldades financeiras ou com abastança financeira, a igreja segue caminhando. Com perseguições, as pessoas falam que haverá perseguições, não importa, a igreja segue caminhando. Paulo vai falar isso, olha, eu estou preso, mas a igreja continua. E um outro aspecto que eu quero chamar a atenção sua, sabe de uma coisa? Preso, afastado das pessoas que ele tanto amava, ele não parou de evangelizar, ele não parou de dar o seu testemunho. Paulo, prisioneiro de Cristo, mesmo na prisão, continuava evangelizando. Ele está escrevendo em favor de Onésimo, a quem chama de filho gerado entre algemas, versículo 10. Ou seja, a prisão não impedia Paulo de continuar evangelizando. E foi assim com o rei Agripa. O rei Agripa chega a dizer, olha, quase que você me faz cristão. Ele queria que você fosse assim, exceto essas algemas. Foi assim com o carcereiro de Filipos. Deve ter sido assim com os guardas da prisão. E foi assim com Onésimo. E certamente com outros que a Bíblia não menciona os nomes, mas que tiveram o testemunho evangelístico de Paulo. Paulo sabia que havia uma ordem a ser cumprida, e de fazer discípulos, e ele vivia para isso. Eu tenho encontrado cristãos na minha vida que muitas vezes, por causa de uma situação ou outra, por uma crise que está enfrentando, começa a duvidar da sua fé, começa a duvidar da oração, começa a duvidar de que a igreja está intercedendo por ele e às vezes até começa a deixar de dar o seu testemunho, de evangelizar as pessoas. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Deus te trouxe do mundo, te tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para fazer de você um discipulador. Deus te trouxe para a igreja para te fazer um evangelista, alguém que fala do amor de Cristo às pessoas.
E mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você enfrente dificuldades, eu digo para você, continue falando de Jesus. Continue dando o seu testemunho. Você precisa evangelizar. Essa é a única maneira de alguém passar a ser o ID de Cristo e ter uma razão para viver. A razão de nós existirmos é alcançar pessoas para o seu reino, para o evangelho do Senhor. Quantas pessoas você evangelizou durante esta pandemia, durante esta quarentena? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Quantas pessoas não chegaram até você? Talvez um entregador de pizza, talvez alguém que foi lá na sua casa fazer um serviço, ou você foi até o mercado, ou você foi até uma farmácia. Quantas pessoas passaram por você? Quantas pessoas passaram por mim? Eu também me pergunto isso. E talvez eu não tenha percebido que ali estava uma oportunidade que o próprio Deus criou para eu poder falar de Jesus para essa pessoa. Às vezes, a gente fica tão voltado para os nossos problemas e para as nossas dificuldades, nos sentindo coitadinhos, que esquecemos a nossa razão de viver, que é testemunhar acerca do amor do Senhor Jesus. O prisioneiro de Cristo, Paulo, ele tinha consciência de que este ide, ele estava tão forte no seu coração que não importava a circunstância. Estava preso, estava em algemas, mas ele estava evangelizando as pessoas. Eu queria pensar nesses momentos finais dessa mensagem. Você é de quem? Você entregou sua vida para Jesus? Você um dia tomou a decisão de dar o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu tenho ouvido aí uma heresia que diz que as pessoas precisam aceitar Jesus primeiro como Salvador para depois aceitarem como Senhor. Eu não acredito nisso. Eu creio que ou a pessoa é do Senhor, Jesus é o Senhor da sua vida, ou nem Salvador ele é. Esse negócio de aceitar primeiro como Salvador para depois como Senhor não tem base bíblica. Ou ele é Senhor da sua vida, ou ele não é nada para você. Ele é Senhor da sua vida? Você já entregou o seu coração para ele? Você já pode dizer, eu sou de Cristo, como Paulo dizia, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo sabia que pertencia a Cristo. Depois de ser comprado por preço de sangue, ele estava grato, ele vivia para servir ao seu Senhor em toda e qualquer situação. Paulo sabia que aquele que é de Cristo, ele está a serviço do Rei dos Reis e que o seu tesouro não estão aqui nas coisas terrenas. Eu tenho um amigo meu, pastor lá no Rio de Janeiro. Esses últimos dias nós estávamos orando por ele. Foi acometido de Covid, chegou a ser entubado, foi para a UTI. A esposa dele todo dia nos passando áudio da situação dele. E hoje já recebemos a notícia de que ele já está se recuperando, já não está mais entubado e provavelmente entre amanhã e sábado ou domingo, hoje é quinta-feira que eu estou gravando, mas ele está dizendo assim, olha, ele falou para sua esposa, se eu for, eu estou no lucro. Se eu ficar, é para servir a Cristo. Não importa a circunstância. Quantos, nesse tempo de pandemia, perderam entes queridos? Mas eu quero dizer para você, nós nunca podemos perder de vista o fato que a nossa existência aqui na Terra é para glorificar o nosso Deus, não importa a circunstância. Por isso que o apelo é para que você perceba quão é importante você saber que você é de Cristo. Isso faz toda a diferença.
Porque você vai enfrentar toda e qualquer situação sabendo que você é de Cristo. Cristo está na sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, você é prisioneiro dEle, e esta prisão com Ele dá sentido a todas as coisas. Não importa se há algemas nas mãos, algemas nos pés, como Paulo tinha muitas vezes, mas ele sabia que ele era de Cristo. A perspectiva muda, a maneira de encarar as situações mudam. Talvez você não venha a ser um atleta de Cristo, um caminhoneiro de Cristo, ou prisioneiro de Cristo. Seja como for, isso não importa. O importante é ser de Cristo. Viver essa verdade a cada dia. Saber que quando você está lá na segunda-feira, lavando a sua loucinha lá em casa, você é de Cristo. Você é um servo de Cristo ali. Quando você está lá no seu banco, ou lá na sua repartição pública, ou lá na sua loja, não importa. Você é de Cristo ali. Você é um embaixador de Cristo. Paulo chega a dizer que ele era embaixador em cadeias. Aqueles que já são de Cristo não sofrerão condenação. A Bíblia diz que não há, portanto, não há nenhuma condenação para os que são de Cristo Jesus. Aqueles que são de Cristo um dia vão morar com Ele. Ele diz que vai ao céu preparar, e Ele diz, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que estejam comigo. Ele diz que aqueles que são de Cristo vão reinar com Ele, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqueles que são de Cristo jamais serão vencidos pelos problemas e pelas dificuldades, pois servem e pertencem ao Senhor do Universo. Então é muito bom ser de Cristo em qualquer situação, até mesmo no caso de uma prisão como Paulo. Você é de quem? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Não importa o que você é, mas você é de Cristo? Eu queria orar então com você nessa hora. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, pense nisso. Cristo quer ser o Senhor da sua vida. Cristo quer fazer morada na sua vida e Ele não invade o seu coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, com ele cearei e ele comigo. Eu tinha uma irmã que ela dizia assim, que Jesus é educado toda a vida. Ele não invade, ele não arruma a porta, ele espera que você abra. E quando você faz isso, você entrega o seu coração para Ele, você se torna de Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra explanada. Como é bom saber que pertencemos a Cristo. Como é bom saber que para Ti são todas as coisas. A Tua palavra nos diz que por Jesus, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois a Ele, eternamente. Amém. Então nós Te agradecemos, ó Deus, porque até mesmo as circunstâncias que nós venhamos atravessar, atravessamos contigo porque pertencemos a Ti. Mesmo que nós enfrentemos doenças, pandemia, dificuldades financeiras, não importa, nós somos de Cristo. E com Cristo nós atravessaremos, com Cristo nós estaremos e com Cristo nós venceremos. Obrigado, Senhor, por essa certeza. E ao mesmo tempo eu quero interceder nessa hora, Senhor. Se há alguém aqui me ouvindo nesta noite, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que possa fazê-lo e a partir de hoje ter uma nova vida com Jesus Cristo. Abençoa, Pai querido. Fala neste coração, que o Teu Divino Espírito Santo esteja fazendo a obra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor e depois do louvor eu estarei impetrando a bênção dos apóstolos.
Oremos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão consoladora, o encorajamento do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, com a tua igreja reunida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado.